havíamos no último vídeo nosso falado sobre... Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para vocês. Quem assistiu os vídeos e quem assistiu a aula vai ver que a gente falou da economia como um subsistema da sociedade. Sistemas são estruturas comunicativas, são sistemas comunicativos da sociedade. Nós, quando vivemos em sociedade, nós falamos aqui no último vídeo, nós nos comunicamos com as pessoas. É como a gente usa linguagens para poder abordar e conversar com as pessoas. E essas linguagens são de várias formas. É a língua portuguesa, é a língua inglesa, são gestos, são sinais. E em cada sistema, subsistema comunicativo, cada palavra tem um peso e tem um conjunto de valores dentro desse sistema. Então, quando a gente, e eu gosto sempre de comparar, quando a gente está falando de religião, nós estamos falando num sistema em que há um código binário. Ser salvo ou não ser salvo. Quando eu vou na igreja, qual é o meu propósito ali? Me conectar com Deus, me conectar com forças espirituais superiores a mim, né, que é a ideia de Deus, e cumprindo aqueles regulamentos e aquelas normativas, eu me salvar, né? Eu entrar no reino de Deus. Todo mundo que aborda numa religião, né, a gente sempre vai discutir entre aquilo que salva e aquilo que não salva. A gente não vai na igreja e discute o que dá lucro e o que não dá lucro. Ou o que elege e o que não elege, o sistema de poder, o que dá poder e o que não dá poder. Se isso acontece dentro daquele sistema comunicativo, o que acontece com a gente? A gente estranha aquilo. Né? Há um estranhamento. Por que há o estranhamento? Porque aquilo não faz parte do subsistema comunicativo. Quando eu estou falando em política, eu estou falando em poder ou não poder. Qual que é o elemento do poder numa democracia? O voto. Quem tem mais voto, manda mais do que quem tem menos voto. E aí o sistema tem toda uma estrutura para poder também não dar poder só para quem tem muito voto. Também proteger as minorias através de um sistema proporcional de eleição, através da divisão federativa. Mas, no fim, o que determina o poder político numa sociedade democrática é o voto. E eu, politicamente, dialogo em relação ao poder nessa esfera política, quem tem poder e quem não tem poder, situação e oposição. Quando eu estou falando no direito, que é o subsistema que nós estudamos no curso de direito, nós estamos falando do quê? No que é lícito e no que não é lícito. Não é isso que a gente fala? Isso aqui é direito, isso aqui não é direito. Por isso que qual que é a discussão que a gente faz muitas vezes no Supremo Tribunal Federal? É que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes argumenta com linguagem que não é própria do direito. Você pode até falar comigo, e a gente pode fazer uma discussão bem profunda aqui, se nós devemos legalizar ou não um aborto, ou legalizar ou não o consumo de substâncias tóxicas, como a maconha, como a cocaína. Mas, ao final, qual é o argumento que a gente vai ter dentro do direito? O aborto só é permitido, só é lícito naquelas hipóteses previstas na lei. Você pode virar e falar assim, tudo bem, seu argumento econômico é bom, o seu argumento de saúde é bom, mas juridicamente eu discuto com licitude e ilicitude. Quantas vezes nós mesmos já não falamos da seguinte forma: tudo bem, eu concordo com você, mas isso é proibido. Apesar de eu achar que essa proibição
não é a melhor, é proibido. Porque no direito eu me comunico entre o que é lícito e o que é ilícito. Na economia, o código binário de comunicação, a forma como eu comunico, é ter e não ter. É ter a propriedade, ou ter a terra, ou ter o dinheiro, ou ter a mercadoria, ou agora, atualmente, ter informação, me faz ser economicamente mais forte ou menos forte. Então, na economia, a forma da linguagem são esses elementos. Isso quer dizer que os sistemas estão fechados e não interagem com os outros? Não, eles interagem com os outros. E um mesmo fato social, e vocês viram lá com a professora Fernanda, o conceito de fato social, ou de ação social weberiano, ou de fato social durkheimiano, ou de processo histórico na teoria marxista, todos esses elementos, a gente vê que esses elementos, eles estão em todos esses subsistemas. É a forma como nós nos comunicamos. E por que eu estou falando isso aqui para a gente poder pensar? Porque, para que a gente possa pensar no estudo da economia, a gente precisa deixar um pouco de lado a comunicação jurídica. E aí, muitas vezes, vocês vão me ver falando aqui e vão, quando fizerem direito tributário comigo, vão me ver falando de outra forma. Aí vocês vão falar assim, o professor Jamil está com duas ideias. Não, é porque aqui eu estou passando um conteúdo para vocês de natureza econômica. Lá no direito tributário, eu estou passando para vocês um estudo de natureza jurídica tributária, que obviamente se correlaciona com a economia. Mas eu estou falando de um ponto de vista jurídico. E muitas vezes você vai virar e falar assim, mas não pode ser assim, a lei não fala. E eu vou falar com você o seguinte, tudo bem, mas aqui nós estamos falando de leis econômicas, e nós estamos diante de uma sociedade que é estruturalmente capitalista, apesar de a gente pode fazer um debate enorme sobre capitalismo, mas a gente está dentro de uma sociedade que é estruturalmente capitalista, numa economia que lida com dois conceitos chaves, o liberalismo e o socialismo. Mas o socialismo não é capitalista. É dentro dessa estrutura de construção econômica que nós vivemos atualmente. Eu vou passar aqui para vocês. E aí, nós já falamos aí da diferenciação sistêmica e da desdiferenciação, quando um sistema domina o outro, né? Quantas vezes a gente vê em filmes, e aí eu quero que vocês percebam nos filmes que vocês forem visualizar, quando ocorre essa estrutura de desdiferenciação, em que a economia domina o direito, ou o direito domina a economia, ou a política domina a economia, né? E desdiferencia o sistema. O sistema, ele passa a não operar mais pelo seu código binário. E aí a gente fica diante do quê? De uma crise. De uma crise. Porque aí um sistema domina o outro e tira dele o seu código binário. Agora, entre esses subsistemas, quanto mais complexa é uma sociedade, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais subsistemas a gente tem. E entre esses subsistemas, há sempre um acoplamento, uma união que faz com que as bordas deles interajam. Olha o subsistema da família. O que tem no subsistema da família? Vamos colocar aqui, ou vamos pensar no subsistema do amor. O subsistema do amor fala em pertencimento ou não pertencimento. Eu sinto pertencente ou não pertencente àquela pessoa, àquela relação. Eu posso colocar questões patrimoniais lá? Posso. Posso colocar regulamentação nessa relação? Posso. Então, esses são os fatos sociais, eles acontecem e eles interagem com os múltiplos subsistemas na sociedade. Quando eu falo em subsistema da sociedade, é a forma
de comunicação. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, para a gente poder visualizar isso, tá? Pessoal, vocês estão vendo aí um vídeo do Roda Viva? Ok. Então, eu vou passar aqui para vocês. Vocês tentam colocar na tela, porque vai ser legenda, tá? E eu vou deixar aqui de uma forma que eu estou vendo no chat. Se vocês não conseguirem visualizar a legenda, vocês me falam. Esse clima da tecnologia de enfrentamento político, agora nos Estados Unidos, a candidata Elizabeth Warren e o Facebook do Mark Zuckerberg claramente estão demonstrando essa falta de confiança entre os dois lados. O senhor vê a possibilidade de a União Europeia ou o governo americano agirem como Theodore Roosevelt há um século contra a Standard Oil? A possibilidade aí de algum governo exigir a quebra desses oligopólios, a fragmentação dessas empresas que têm tanto poder? Potentially, yes. It depends on two things. First of all, it's on the political will and ability to do it. But there is something more difficult with breaking the monopoly of the giant data companies and information technology companies. If you're talking about, let's say, car manufacturing, and you have, say, one company controlling the whole market of car manufacturing, technically it's not so difficult to split this one giant monopoly into, say, 5 companies, each controlling 20% of the car manufacturing market. It's difficult politically, but technically it's easy. With information technology, it's not like that, because the nature of information technology actually encourages a monopoly. If you think about social media, for example, like Facebook, then everybody wants to be where everybody else is. The big advantage of Facebook compared to its potential competitors is not necessarily that it has the best technology or the best services. The big advantage is that everybody else is already there. So I also want to be there. If you have a social media system with 1 billion people, and you have another social media system with just 10 million people, everybody would like to be with the 1 billion. Now, if you take Facebook and split it in 2, then again, it will be a very unstable situation, because if you have, say, 5 social media companies, each with 20% of the market, and then one gets a slight advantage, then again, everybody will move there, because I want to be with all my friends in the same place. I don't want to be with just 20% of my friends in one social network, and then the rest of the friends, they are on a different network. So built into the technology, there is this tendency to monopoly. And it's the same with like data mining. So the more data is concentrated in one place, the better your statistics, the better your predictions. So again, there is this tendency towards monopoly. Think, for example, about, I don't know, medical records. Let's say you have one big company which accumulates more and more medical records about everybody. Then it can make better and better predictions about my medical situation and what drugs I should take or what treatments I should take. Now, if you break this company into 10 small companies, each with just 10% of the market, their predictions, their analysis will be worse than if all the data is in the hands of just one big giant company. And if you think about it from a global perspective, you have an even bigger problem. Let's say in the US or the European market, you break the medical market of data into a lot of small companies. But in China, you have just one big company which controls that access to the medical records and, say, DNA of all 1 billion Chinese. Now, if you have a company which has access to the records of 1 billion people, and its competitor in the US has access only to 50 million people, then obviously the 1 billion people company will have far better data and statistics
And then if I want to have information about my own medical situation, I would obviously go to the Chinese and not to these small European or American companies. And the only result will be that the Chinese will take over not just China, but all the world. So there are ways to deal with that, but it's difficult. When we're talking about breaking monopoly in the data market, we should always remember that it's much more tricky than breaking monopolies in car manufacturing or oil or anything else, because the nature of data technology often encourages monopoly of data. Vou passar um outro vídeo aqui para vocês. O senhor tem falado muito. Vou passar um outro vídeo mais curto aqui também para vocês verem. Vocês estão visualizando o outro? Agora é só o apresentador. Ótimo. Sobre proteção de dados. O Brasil viveu uma eleição recentemente e hoje boa parte das discussões no país são pautadas pelas redes sociais, ou são influenciadas pelas redes sociais. A rejeição à imprensa e a narrativas baseadas em dados científicos virou uma marca da nossa fase. Qual é o futuro da desinformação nas redes? That's a big question. Nobody really knows. The future of data is maybe one of the most important political questions today in the world, because data is becoming the most important asset in the world. In ancient times, the most important asset was land, and politics was a struggle to control the land. And if too much of the land was concentrated in the hands of one person or a few persons, you got a dictatorship. Then in the last 2 centuries, machines and factories replaced land as the most important asset. Politics became the struggle to control the machines. And dictatorship happened when most of the machines and factories were concentrated in the hands of the government or of a small aristocracy. And now data is replacing machines as the most important asset, and politics becomes a struggle to control the data. Dictatorship now means the concentration or control of too much of the data flow by the government or by a few corporations. And we need to prevent that. We need to regulate the ownership of data, but we still don't know how to do it. We have thousands of years of experience regulating the ownership of land, and we have centuries of experience regulating the ownership of machines, but we don't really have experience in how to regulate the ownership of data, which is why I can't and nobody can predict what the data market would look like in 20 or 30 years. Isso aí, pessoal. Acredito que vocês tenham conseguido entender aí, né? Ele tratou de vários conceitos que a gente vai ver ao longo aqui do curso. Monopólio, quebra de monopólio. Mas o que eu quero que vocês visualizem? Quando a gente fala no subsistema da economia, ou na economia, para aqueles que querem focar só nessa questão, quando a gente está falando disso, reparem bem, nós estamos falando entre ter ou não ter. Nós não estamos falando sobre ter ou não ter o quê? Nós estamos falando de ter ou não ter o capital. Pode ser a terra, como era há tempos atrás, pode ser títulos, nobreza ou não nobreza, pode ser dinheiro, pode ser mercadoria. E hoje, essa nova forma de ter ou não ter, que é informação, dados. Um seriado muito interessante para vocês verem, assistirem, né, um documentário, as redes sociais, né, que está lá no Netflix, que fala como que a relação
de concentração de dados pode gerar ditaduras. Agora, vejam bem, quando a gente fala em concentração e gera ditadura, olha o sistema econômico, que fala em ter ou não ter, dialogando com o sistema político, que é poder ou carência de poder. E a gente está discutindo regulamentar. E ele está falando aqui, não sei se vocês perceberam, é difícil demais de regulamentar. Primeiro que a gente tinha muita experiência em regulamentar a terra, porque há mais de 2.000 anos a gente está falando em regulamentar a terra. A gente está há mais de 3 séculos falando em regulamentar máquinas, indústria, mas a gente não tem experiência em regulamentar dados. Olha o direito, tendo o sistema jurídico se correlacionando com o sistema político e se correlacionando com o sistema econômico. Porque a linguagem que a gente fala de cada um desses elementos é distinta, mas se correlacionam, se acoplam estruturalmente. Mas eles falam de aspectos distintos. Por isso que não é fácil. E eu posso falar com vocês, cada vez mais é difícil você regulamentar o fenômeno econômico. Por quê? Porque na década de 90, e quem é mais velho na turma vai lembrar disso, havia um debate muito grande entre globalização e não globalização. Hoje, nós já estamos globalizados. Essa ideia, e nós vamos falar um pouco dessa temática aqui, para vocês, esse debate globalismo, localismo, ele já foi feito na década de 90. Hoje, com a tecnologia, é muito difícil a gente fugir de um fenômeno irreversível chamado globalização. E o mais curioso, na década de 90, aqueles que não tiverem idade, podem perguntar aos pais. A direita era a favor da globalização e a esquerda era anti-globalização. O que acontece em 2015 em diante? Muda-se o eixo. A globalização passa a ser um elemento de expansão de direitos humanos e direitos civis, e há um colapso econômico de grandes potências que faz com que a direita migre para o localismo e a esquerda migre para o globalismo. Que aí a gente vê aí Brexit, né, o rompimento das alianças governamentais. O que a gente consegue perceber? É que esse debate do sistema político, do sistema jurídico e do sistema econômico, que eu estou deixando nesses 3 subsistemas, por que eu estou só falando desses 3 subsistemas? Porque eles são os que a gente vai estudar com mais envolvimento aqui, ao longo do curso de Direito, mas tem um sistema de mídia, qual que é o código binário da mídia? O escândalo, o não escândalo, a novidade e a não novidade. A mídia está preocupada com o que é novidade. A mídia não está preocupada com o que não é novidade. Ela está preocupada com o que é escandaloso, não com o que é ordinário, é comum. Esse é o código binário de comunicação da mídia. É o que alimenta o subsistema mídia, comunicação. Então, quando a gente pensa nesses subsistemas e nessas relações, eu posso assegurar para vocês, cada vez mais é mais difícil pensar em regulamentação, porque hoje, se você me regulamentar, eu vou para outro lugar. Olha o caso do aborto. Gente, eu não estou fazendo uma discussão moral aqui, tá? Pelo amor de Deus, eu tenho as minhas convicções políticas e ideológicas a respeito do aborto e religiosas, e eu sei que vocês também têm. Eu quero que vocês observem um fato econômico, político e jurídico. O Brasil é proibido fazer aborto, de uma maneira geral, né? Tem exceção. Não, mas de maneira geral, a nossa ordem é de proibição. Na Argentina, agora é permitido. O que pode acontecer dentro do sistema econômico, político e jurídico? A pessoa migrar para a Argentina, fazer o aborto e voltar, porque o nosso Código Penal, ele diz que quando
onde você pratica o ato não for crime, você não é punido aqui, porque há uma discussão de lei de extraterritorialidade, aplicação do direito a fatos ocorridos em outros países. A mesma coisa acontece com dado. Eu posso regulamentar o dado, mas e se as empresas de tecnologia saírem do Brasil para outro país? Por isso que o ordenamento jurídico internacional é cada vez mais relevante. Eu só estou dando exemplos aqui, gente, para a gente apimentar essas discussões para, ao longo do curso de economia, vocês correlacionarem isso com as outras matérias, sociologia do direito, sociologia jurídica, filosofia, política, direito constitucional, porque não há soluções fáceis num sistema cada vez mais complexo e global. Tá joia, gente? Alguma dúvida? Eu já falei da teoria do subsistema da sociedade, a economia como subsistema da sociedade, em outro vídeo. Eu peço para vocês para assistirem outro vídeo. E agora eu estou para a gente responder dúvidas a respeito desse conteúdo aqui, tá? Depois eu volto para a gente responder questões pontuais.